Adele tremia enquanto começava a falar. Você quer dizer que eu os seduzi? O tom de Cesar era frio. Você deveria saber disso. Adele franziu a testa e negou. Não, não é verdade. Não é verdade? Cesar perguntou. Então ele riu e logo não conseguiu mais segurar, jogou a cabeça para trás e riu alto. Isso pegou Adele de surpresa. Signora Flávia tem sido bastante implacável, não é? Cesar falou enquanto movia a ponta do sapato no pé inchado de Adele, humilhando-a. Um assunto tão pequeno e você não consegue lidar com isso sozinha? Se você não quer ganhar favor bajulando, ainda há muitas maneiras melhores. Adele só podia deitar no chão, gemendo de dor. Você é muito boa em descartar seu orgulho e implorar. Por que não age como sempre faz? Adele franziu a testa e disse, eu estava errada, foi toda minha negligência. A sombra alta de Cesar a cobria no chão, como um demónio, mas então ele soltou a garota miserável. É bom que você entenda. Trate sua ferida com cuidado, evite deixar cicatrizes. De repente, Ebony irrompeu pela porta. Mestre, senhorita Adele. Cesar interrompeu abruptamente, se você quiser explicar algo, fale no meu quarto. Ele saiu e disse calmamente, pare todas as aulas por 3 dias. Cesar parece frio e cruel, mas é muito perspicaz, ele é inteligente o suficiente para saber o que aconteceu. No fundo, ele se importa com Adele, evitar qualquer contato com Flávia dará a Adele algum tempo para descansar. A porta se fechou com força atrás de Adele, deixando um vazio escuro e silencioso. Naquela noite, Cesar fumava lentamente um charuto enquanto abria uma pilha de documentos. Entre eles estava uma foto, um retrato de Henry Fedge. Ele era o segundo filho da família Fedge, mas não podia continuar a linhagem. Cesar zombou e amaldiçoou silenciosamente, que pedaço de lixo inútil. Alguém assim causando problemas no Jardim Bonaparte? Cesar pensou consigo mesmo, não sei sobre o que eles conversaram, mas tenho que limpar essa bagunça eu mesmo. Tudo saiu dos trilhos. Adele foi exposta involuntariamente. Substituí-la por outra garota é impossível. Agora, não importa o que aconteça, devo transformar a engraxate Adele em um membro da família Bonaparte. A imagem de Adele apareceu na mente de Cesar, ela era tão bonita quanto uma sereia. Seu cabelo verde brilhava como algas marinhas, sua pele tão branca quanto grãos de sal, seu peito excessivamente farto. Pensar nisso deixou Cesar com raiva. Aqueles canalhas devem ter ficado muito excitados para fazer uma coisa tão vil com Adele. Cesar lembrou-se da cena então. Ele também ficou surpreso quando Adele de repente o beijou na bochecha. Sua beleza era tão encantadora que ele ficou um pouco cativado. Pensando bem, Cesar também ficou um pouco excitado então. Então tudo terminará quando esse Radelaval encontrar Adele. De repente, houve uma batida na porta. Era Flávia. Ao ver Cesar, ela o cumprimentou com uma bênção da deusa do mar. Cesar sorriu com um sorriso conhecedor. Ambos permaneceram em silêncio por um longo tempo sem falar. De repente, Cesar falou primeiro, Signora, não me importo que você eduque uma criança rebelde assim, mas não quero limpar a bagunça depois. Flávia só pode se desculpar, mas Cesar não esqueceu de adicionar uma ameaça, não me cause mais problemas. Você é esperta o suficiente para entender isso, certo? O rosto de Flávia ficou pálido. Ao sair da sala, ela rangeu os dentes, determinada a descontar sua raiva em Adele. Ela acreditava que Adele havia deliberadamente se exaurido usando aqueles sapatos apertados para ganhar a simpatia da família Bonaparte, levando-a a ser tratada dessa maneira. Flávia silenciosamente amaldiçoou Adele como uma garota astuta. Na manhã seguinte, um estranho boato se espalhou pelos círculos nobres de que Lord Cesar havia se apaixonado por uma certa jovem e não se associaria com mais ninguém além dela. Ele nunca havia trazido uma garota para a mansão antes e, ao contrário de seu eu habitual, ele parecia muito afetuoso. Provavelmente não era um relacionamento comum. Depois de ouvir essa notícia chocante, uma garota bateu na mesa em espanto. Ela rapidamente se desculpou e saiu da festa do chá, deixando as outras jovens confusas. Enquanto caminhava, ela pensou consigo mesma, isso é sério. Preciso informar Lucrezia rapidamente. Assim que chegou em casa, ela escreveu uma carta detalhando tudo para sua melhor amiga. Lord Cesar abraçou uma mulher desconhecida em seus braços, e ela está agora na mansão Bonaparte. Quantas vezes ele tem que atormentar seu coração antes de ficar satisfeito?
Que tipo de mulher desprezível ousa seduzi-lo? Quero encontrá-la o mais rápido possível para acalmar essa tristeza. A carta foi imediatamente enviada para a casa de Laval o mais rápido possível. Depois de ler, Lucrezia jogou a carta na lareira. As chamas brilhantes do fogo agressivo brilhavam em um rosto jovem e bonito com cabelo castanho liso. Seus grandes olhos roxos e redondos pareciam duas bolinhas de gude, enfatizando uma aparência inocente na superfície, mas pura maldade por baixo. Lucrezia falou com raiva. César, qual é o significado desta carta ridícula? Você está testando minha paciência novamente. Em outro lugar, as pessoas também estavam fofocando sobre César. Você ouviu? Lord César está escondendo uma garota em sua mansão. 3 dias atrás, quando a delegação orquenina trouxe o coração da sereia e anunciou publicamente, alguém o viu segurando uma garota com muito cuidado. Há um boato de que Lord Henry Fedge a provocou e foi punido. A família Bonaparte retirou toda a grande soma de dinheiro que a família Fedge havia emprestado para negócios. Quem poderia ser? Quem é que fez Lord César Bonaparte se apaixonar tão profundamente? O boato se espalhou, deixando a senhora Flávia inquieta, incapaz de ficar parada. Ela silenciosamente resolveu: preciso expulsar rapidamente aquela garota engraxate, astuta e arrogante da casa Bonaparte. Ao abrir a porta com força, Flávia gritou alto: Adele. Mas seus olhos de repente congelaram. Impossível. Faz apenas 3 dias, como aquela garota poderia ter se tornado tão incrivelmente bonita? Suas bochechas magras gradualmente se tornaram mais cheias. Será que é porque as feridas em seu corpo imundo quase cicatrizaram? Ela parece uma sereia, atraindo marinheiros nas lendas. De repente, a voz de Adele a trouxe de volta à realidade. Assim que voltou ao presente, ela continuou a repreender Adele. Você deliberadamente vagou por aí para seduzir os nobres com seu corpo encharcado e aqueles pés descalços grosseiros. Embora Adele não suportasse ouvir aquelas palavras insultantes, ela ainda abaixou o rosto e disse: desculpe. Ebony respeitosamente pediu para intervir. Não sei muito sobre etiqueta como a signora, mas acho que o modo de andar da jovem já é bastante como uma labela figura. Acredito que todas essas conquistas são devido ao ensino dedicado da signora. Então, por que a signora não passa para as próximas lições para que a jovem possa aprender ainda mais? Flávia estava extremamente irritada, então aquela garota recrutou Ebony para ganhar simpatia. Mas Lord César ainda está-me observando, não posso fazer nada. No final, ela cedeu à sugestão de Ebony, mas Flávia não esqueceria de educar Adele minuciosamente, assim como a ensinou a andar. A lição terminou à tarde, e Flávia voltou para sua residência. A lição de hoje foi tão tranquila que a fez-se sentir muito desconfortável, mas ela teve que se maravilhar com a velocidade de aprendizado e proficiência de Adele. Ao contrário de outras jovens que reclamariam e ficariam emburradas quando cometiam erros, Adele não mostrou preguiça, não dando a ela chance de criticar. Enquanto fervia de raiva, uma voz aguda a chamou. Era Lucrezia de Laval. Ela parecia tão encantadora e bonita que poucas poderiam comparar. Até a senhora Flávia estava muito satisfeita porque essa era uma garota admirada por muitas mulheres. Que a deusa do mar te abençoe. Signora Flávia, você ainda parece muito saudável. Flávia perguntou: você tem negócios na Bonaparte? Lucrezia respondeu: ouvi dizer que todos da alta sociedade estão vindo aqui, então resolvi passar. Parece que haverá uma grande festa para os enviados de Orquenina, certo? Flávia respondeu: suponho que sim. Durante a conversa, Flávia mencionou César, fazendo as bochechas de Lucrezia corarem levemente. Ela colocou uma expressão triste e fraca e contou: me pergunto se Lord César está bem? Fui castigada e não o vejo há muito tempo. Nada de especial aconteceu, certo? Flávia tinha certeza de que Lucrezia tinha ouvido falar sobre isso. De qualquer forma, seria revelado eventualmente, então apenas diga que era a irmã de Lord César. Pensando nisso, Flávia começou: parece que você ouviu os boatos. Ela é, mas de repente, ela parou, e um vazio silencioso envolveu as duas. Lucrezia, com um tom brilhante e educado, perguntou: Signora Flávia, foi rude da minha parte perguntar sobre isso. Flávia ficou parada, refletindo: mandar embora aquela garota engraxate não precisa necessariamente ser meu trabalho. Flávia sorriu astutamente: Lord César já me advertiu uma vez. Não sei o que acontecerá se eu persistir assim.
Mas e se Lady Lucrezia intervir? Embora ela seja elegante e educada, se ela só tiver essa ingenuidade, não conseguirá monopolizar a posição de noiva de Lord Cesar. Pensando nisso, Flávia agora não hesitou em deixar algumas dicas. Lady Lucrezia, ouça com atenção. A garota do boato carrega a linhagem direta da família Bonaparte. Os olhos de Lucrezia se arregalaram, e ela exclamou: "Oh meu Deus, então Lord Rohan e Signora Catarina têm uma filha? Acho que entendi errado. Que embaraçoso. Não é apenas um mal-entendido, Adele é claramente um membro da família Bonaparte, a irmã de Cesar." Flávia se virou para sair, seu chapéu elegante cobrindo metade de seu rosto, apenas sua boca se movendo levemente, nominalmente, sim, mas na realidade, quem sabe se ela veio de um menino de rua? Não deveríamos perguntar diretamente a Lord Rohan e Signora Catarina? Ela olhou para trás para Lucrezia. Se ela for perspicaz, certamente entenderá a implicação. Lucrezia ficou em silêncio por um longo momento, então ela olhou para cima, seus olhos sorrindo enquanto dizia: "Obrigada por me contar, Signora. Graças a você, fui iluminada." A vida de Adele se tornou pacífica por um curto período. Um dia, Adele realmente queria dar um passeio, mas depois daquele incidente, ela estava muito assustada que Lord Cesar a repreendesse. Mas Ebony disse que, como os convidados da família Bonaparte frequentariam o Jardim dos Leões, Adele poderia passear no jardim aquático. Depois daquele dia, Ebony pesquisou a agenda de cada convidado na mansão e também se tornou mais amigável do que o habitual. Adele sorriu suavemente, é claro, foi por gratidão. Ela disse obrigado e tomou um gole de chá. Ebony observou silenciosamente a garota à sua frente com olhos afetuosos. Assim como Ebony disse, o jardim aquático era um lugar muito bonito. Graças à atmosfera fresca, os espíritos das pessoas também se tornaram mais agradáveis. Oh céus, há alguém aqui. Adele se virou para a fonte do som, e era Lucrezia. Ela não esperava que ela aparecesse aqui. Ebony franziu a testa e sussurrou: "Essa é a Lady Lucrezia Della Valle." Ouvindo esse nome, os olhos de Adele se arregalaram. Ela apertou o vestido e ficou tensa. "Já nos encontramos." Apesar de se sentir pressionada, Adele levantou o vestido e fez um ritual de saudação: "Que a deusa do mar te abençoe." A postura nobre perfeita de Adele deixou Lucrezia visivelmente surpresa. Mas imediatamente, ela recuperou a compostura e sorriu: "Acho que nunca te vi em nenhum evento social ou bailes." Adele respondeu: "Porque nunca apareci perante a alta sociedade." Lucrezia continuou a se apresentar: "Eu sou Lucrezia da família Della Valle. Posso perguntar a qual família você pertence?" Adele parecia tensa, mas então recuperou seu brilho e respondeu: "Eu sou Adelaide Bonaparte." Lucrezia fingiu uma expressão surpresa: "O quê? Bonaparte? É esse o boato que circula na alta sociedade?" Embora seja um pouco embaraçoso, foi recentemente libertada do confinamento, então não sabia. Adele respondeu gentilmente: "Como você ouviu, sou membro da família Bonaparte. Devido a muitos eventos, não vivo com meu irmão Cesar desde a infância." O tom de Lucrezia ficou frio. "Irmão? Você está ficando com Cesar, na mansão Bonaparte?" Adele respondeu: "Sim." Mas antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, Lucrezia interrompeu com um sorriso alegre. "A propósito, desde que você se tornou uma Bonaparte, pretende deixar Fornati e explorar a terra de Centenar." Adele não entendeu sua intenção, então simplesmente respondeu que só queria ficar perto de sua família. O tom de Lucrezia ficou frio novamente. "Família?" Um silêncio sufocante envolveu o belo jardim. Alguma pressão de Lucrezia fez Adele se sentir oprimida. "É porque ela é uma verdadeira nobre que me sinto tão tensa." Outro obstáculo, o tom severo de Lucrezia assustou Adele, fazendo-a olhar para cima, mas ela só viu Lucrezia colocando uma expressão educada falsa enquanto se desculpava. Ela sorriu e disse com um significado oculto: "Que os céus te protejam dos assassinos." Adele sentiu como se estivesse em um transe, sentindo um redemoinho puxando-a para baixo. Lucrezia certamente sabia de algo. Ebony não pode deixar de se sentir ansiosa, dizendo que relataria isso ao Lord Cesar. Embora Lady Lucrezia não o confrontasse diretamente, perigos ocultos são mais assustadores do que ondas visíveis. No caminho para casa, Lucrezia chorou na carruagem, murmurando para si mesma, causando preocupação em sua criada. "Hazel, parece que Cesar foi enfeitiçado por aquela mulher selvagem."
A criada ficou alarmada. Sim, o que você quer dizer, senhorita? Mas ela é sua irmã. Não, ela não é, Lucrezia continuou, enxugando suas lágrimas, aquela mão não é de uma dama. Ele me odeia tanto que chama alguém que não é uma dama de irmã. Além disso, se ele não estivesse encantado por ela, ele definitivamente pretendia que ela se casasse com meu irmão. Raisel exclamou, então você deve fazer algo antes que ela tome completamente o controle do Lord Cesar. Além disso, se você desistir agora, aquela mulher se tornará um membro da família della Valle. De todas as maneiras, você deve se livrar dela. Lucrezia choramingou, mas como? Raisel exclamou, elimina-a. Lucrezia balançou a cabeça, não, eu não quero machucar ninguém, estou com muito medo. A criada viu sua senhora como verdadeiramente fraca, não se preocupe, eu vou te ajudar. A determinação de Raisel fez Lucrezia ficar encantada, oh meu, essas palavras são verdadeiras? A criada expressou sinceramente sua lealdade. Isso fez Lucrezia muito feliz, ela abraçou a criada para mostrar gratidão, um sorriso maligno apareceu em seu rosto. A pobre criada não sabia que havia caído em uma armadilha projetada pela própria Lucrezia. Uma manhã, uma procissão de carruagens chegou ao Castelo Bonaparte. Os convidados ficaram muito impressionados com a grandiosidade da mansão. Todos os servos estavam extremamente ocupados decorando e arrumando os quartos. Hoje, Adele queria encontrar seu irmão. Ela estava prestes a bater na porta quando se lembrou de que foi instruída a não fazer isso. Nesse momento, um estranho a viu. Essa pessoa informou Cesar, senhor, há um convidado. Ele se virou para olhar para sua falsa irmã e sorriu brilhantemente. Bem, minha irmã, como está sua perna? Adele respondeu, graças aos seus cuidados, minha perna está completamente curada. Cesar zombou, oh, eu cuidei. Adele respondeu, eu só disse isso por cortesia. Vendo Adele de repente entrar em seu escritório, mas ainda hesitando em falar, Cesar perguntou, há algo que você quer dizer? Adele gaguejou, posso participar da festa social esta noite? Tanto Cesar quanto o estranho ficaram surpresos. Cesar disse, tudo bem, é só isso que você veio perguntar. Adele respondeu, eu acabei de me mudar para cá e quero socializar. Cesar riu, eu não sabia que minha irmã era tão fofa. Parece que você se adaptou a tudo aqui. Depois de conversar por um tempo, o estranho ao lado de Cesar continuava olhando para Cesar com expectativa. Finalmente, Cesar os apresentou um ao outro, esta é minha irmã, Adelaide Bonaparte. Adele curvou-se cortesmente para o convidado, que a deusa do mar te abençoe. E este é Gigi Manfredi. O jovem se apresentou alegremente, olá, sou o assistente pessoal de Cesar. Também sou o presidente da Guilda Comercial Stellone sob a gestão da família Bonaparte. Por favor, cuide de mim no futuro. Gigi parecia ser alguém que adorava socializar e fazer amigos. Ele admirava tanto a beleza de Adele que até pensou que ela era uma sereia. Cesar ficou sem palavras ao ouvir isso. Vendo Cesar confortavelmente conversando assim, Adele só pode suprimir todo o ressentimento em seu coração. Desde o momento em que o conheceu, cada canto de sua mente parecia estar sendo cortado pedaço por pedaço com uma faca afiada, e ela decidiu esquecer o sapato de couro que havia pisado em seus pés junto com as palavras que perfuraram seu coração como espinhos. De repente, Cesar perguntou, você conheceu Lucrezia, não foi? Ouvi dizer que você recebeu um aviso. Bastante interessante. Adele apertou suavemente a mão, sim, se foi realmente um aviso. Cesar confirmou, deve ser, porque Lucrezia é mais hábil na linguagem sutil da nobreza do que uma engraxate na rua. Que fascinante! Eu me pergunto de onde essas pessoas obtiveram essa informação. Que tal isso, depois desta festa, eu enviarei um ramo para acompanhá-la. Adele disse hesitante, sim, tudo bem, e então pediu para ser dispensada. Quando a porta se fechou, Gigi se preocupou que, se um cão de caça fosse enviado como guarda-costas, levaria pelo menos 2 dias para chegar. Durante esse tempo, ninguém estaria lá para proteger Adele, e ela poderia encontrar Lucrezia na festa. Ela ficará bem durante esse tempo? Cesar se virou, acredito que nada acontecerá na mansão Bonaparte. Mais uma coisa, prepare um navio, galera. Cesar enfatizou. Um antigo. Gigi hesitou um pouco, mas então aceitou a ordem. Ele sabia que teria que fazer algo não muito agradável. Na festa da família Bonaparte, todos estavam comentando sobre a Signora Flávia Lourdan.
Parecia que ela estava tentando recuperar sua posição no centro da alta sociedade quando foi convidada pela família Bonaparte. Ela sabia que a família Lourdan estava ficando para trás, mas se pudessem contar com a família Bonaparte, tudo seria resolvido. Que a deusa do mar te abençoe. A Signora Flávia está se divertindo esta noite? Flávia se virou para ver que era Lucrezia. Ela a cumprimentou educadamente de volta. Que a deusa te abençoe. Você está se divertindo, jovem dama. Lucrezia sorriu brilhantemente e respondeu, claro. Esta é a festa da família Bonaparte. A decoração é muito sofisticada e agradável aos olhos. César realmente tem um olho para a beleza. Então, nesta bela Bonaparte, devemos falar sobre a pessoa que precisa ser eliminada? O rosto de Flávia imediatamente escureceu. Não tenho mais nada a dizer sobre isso. Tudo é decidido pela senhora. Lucrezia deu um sorriso ameaçador. Então seria melhor se eu apenas falasse com César. Acho que não tenho outra escolha a não ser revelar que a Signora confessou sobre as origens da Lady Adele. Flávia franziu a testa e arregalou os olhos. O que você quer dizer? Claramente, fiz isso com boas intenções para com você. Lucrezia disse maliciosamente, estou apenas retribuindo suas boas intenções. Lord César confiava tanto em você, e ainda assim você me contou esse segredo. Ela se aproximou de Flávia. Signora, não tenho intenção de confrontá-la. Temos apenas um inimigo. Só quero que a Signora ajude um pouco. Nosso acordo será realizado de forma muito secreta. Lucrezia deu um sorriso brilhante. Aquele rosto mascarado de raposa deixou Flávia extremamente irritada, mas ela não podia fazer nada. Ela rangeu os dentes para se controlar e então a enfrentou diretamente. O que você quer? No salão de banquetes, casais dançavam juntos ao som da música animada. Enquanto isso, Adele ainda estava se preparando para participar da festa. Ebony, por que você não pode vir comigo? A empregada respondeu, eu não sou nobre, então não posso participar. E você? Adele respondeu, não tenho certeza. Ebony elogiou, você está linda. Tenho certeza de que muitos olhos estarão em você. Adele murmurou, sério. Ela se preocupava que revelar sua fraqueza só faria com que os outros quisessem prejudicá-la mais. Vendo a hesitação de sua senhora, Ebony revelou que participar de tais festas era muito interessante. Uma dama da família Bonaparte nunca usaria o mesmo vestido de noite 2 vezes. Até mesmo chapéus, sombrinhas, luvas, vestidos, colares, brincos, meias e saltos altos seriam todos recém-comprados. A dama visitaria a rua Bela Stella todos os dias para escolhê-los. Ao ouvir sobre essa rua, Adele ficou muito surpresa. Quando ela estava na favela de Kimura, nunca tinha visitado essa rua nem uma vez. Não era um lugar que proibia engraxates, ela apenas sentia que era muito brilhante e bonito para visitar. Os nomes das lojas alinhadas como versos românticos. Adele exclamou de repente, essa rua deve ser muito bonita? Ebony respondeu, claro. De repente, houve uma batida na porta. Quem poderia estar aqui a esta hora? A empregada foi verificar. Um rosto familiar apareceu, que a deusa te abençoe. Ebony exclamou, Signora Flávia. A mulher parecia urgente. Ebony, tenho algo urgente para discutir com você. O mestre quer outro relatório relacionado ao Lord César. Ela precisa de suas anotações. Quando Ebony ouviu as 2 palavras, mestre da casa, ela imediatamente obedeceu. A empregada informou Adele que estaria ausente por um tempo e então olhou para ela com alguma hesitação. Sob a pressão de Flávia, Ebony se virou e saiu. A porta do quarto se fechou lentamente, e ninguém notou o olhar profundo e sinistro nos olhos de Flávia. Sentada no quarto, Adele ainda podia ouvir a música melodiosa flutuando. Sua curiosidade sobre o bairro Bela Stella aumentou, tornando impossível para ela se concentrar na leitura de seu livro. De repente, houve uma batida na porta. Adele pensou consigo mesma, poderia ser Ebony. Mas como ela poderia voltar tão rápido? Adele hesitou. As batidas ficaram mais altas. De repente, uma voz do nada disse, não abra a porta. Adele olhou ao redor em confusão, o que é isso? Eu já ouvi essa voz antes. Não há mais ninguém no quarto além de mim, ou estou imaginando coisas? Isso poderia ser um aviso de perigo da deusa do mar. De repente, a pessoa do lado de fora abriu a porta sem permissão, revelando uma jovem empregada. Peço desculpas, senhorita, mas tive que abrir a porta devido a um assunto urgente.
Adele ficou surpresa ao ver que esta era uma empregada bastante jovem. Há algo errado? A empregada respondeu, o maestro da mansão a convocou. Adele perguntou novamente, meu irmão? Mas de repente ela sentiu que a atmosfera estava muito estranha. Esta empregada, em comparação com os outros servos da casa Bonaparte, parecia mais jovem, e suas roupas pareciam mais soltas. Mas ela ainda se sentia inquieta quando a empregada disse que César queria vê-la. Tudo bem, vamos. Adele rapidamente pegou um chale e saiu com a empregada. O chale tinha as letras K e B bordadas nele. Estranhamente, a empregada levou Adele para o andar de cima, dizendo que o mestre da mansão estava no telhado. Adele sentiu uma sensação inexplicável de pressentimento e realmente não queria ir, mas Lord César não era do tipo que explicava tudo aos outros. Chegamos. A porta do telhado foi aberta, e imediatamente um vento forte soprou, fazendo com que o chale fosse levado. Adele correu apressadamente atrás do chale. Aproveitando a oportunidade, a empregada usou ambas as mãos para empurrar Adele com força e gritou, sinto muito. Adele ficou apavorada, seu corpo inteiro despencando do telhado. Um som alto de farfalhar ecoou na noite iluminada pela lua. No salão de banquetes, todos ergueram suas taças para brindar ao Lord César. Eles maravilhavam-se com o fato de que ele, tão jovem, já era membro do conselho e havia ajudado o imperador vizinho a ascender ao trono. Isso não apenas auxiliou nas relações diplomáticas, mas também fortaleceu sua voz no conselho. No geral, ele não carecia de nada, desde aparência, antecedentes familiares, perspicácia nos negócios até destreza política. Todos estavam curiosos sobre com quem uma pessoa tão completa se casaria. César, sentindo-se exausto, saiu para a varanda para respirar o ar fresco. Ele se recostou na cadeira e acendeu um charuto, finalmente encontrando um pouco de paz. De repente, César notou algo gravado no teto. Ele sorriu, Catarina Bonaparte e Rohan Bonaparte. Em noites como essas, quando eles organizavam festas, os dois sempre se perdiam em seu próprio mundo, dançando juntos. Enquanto isso, colocavam seu filho na cadeira mais prestigiosa no meio do salão de baile e lhe davam um biscoito para segurar. Passavam horas juntos, imersos em seu próprio mundo, intocáveis por qualquer um. César tragou seu charuto e refletiu, lugares como este sempre parecem estranhos sempre que eu visito. De repente, um jovem irrompeu pela porta, exclamando, César, as damas estão ansiosas para te conhecer. O que você está fazendo aqui? César franziu a testa para o louco diante dele. Ei, qual é desse olhar? Você vem à minha festa vestido assim? Você está sóbrio, Jude. Jude não deu atenção às palavras afiadas de César e, em vez disso, tentou exibir ainda mais sua boa aparência, o que só enfureceu César. Jude apontou para o cachecol e disse, eu estava apenas passando quando esta coisa caiu do céu. Apenas um toque contra meu casaco, e é destino. César franziu a testa, você é tão pobre que precisa pegar coisas do chão? Jude olhou para ele, depois que você terminar com a senhorita Lucrezia, não deveria confiar seu coração a uma mulher. Assim como encontrei este cachecol, pode ser o destino. César franziu o senho, estou mais preocupado com qualquer garota que tenha seu cabelo puxado por aquela Lucrezia. Provavelmente não vou me casar. De repente, ele notou as iniciais K e B no canto do lenço, Catarina Bonaparte, o item da mãe está sendo usado por Adelaide. Mas por que caiu do céu? César perguntou, onde você encontrou isso? Enquanto isso, uma mão se agarrava desesperadamente à borda áspera da parede. A empregada de antes soltou um grito assustado. Adele franziu a testa, a esposa empregada, agora eu me lembro. Você é a empregada que serve Lucrezia, não é? Lucrezia te mandou fazer isso? A empregada entrou em pânico imediatamente. Adele aproveitou o momento para comandar, puxe-me para cima, e eu guardarei o segredo da sua patroa. A empregada tremia e murmurou, não, eu não posso, a senhora ficará desapontada. Adele shouted, oh how foolish. Do you think Lucrezia will spare you after this? The maid frowned, what? Adele continued to yell, Lucrezia will kill you to silence this. Hearing this, the maid was stunned. No, the lady wouldn't do that. The maid gritted her teeth and looked at Adele before cruelly stomping on Adele's hand. Die, just die. With each stomp, she cursed and screamed at Adele until both of Adele's hands could no longer hold on. She fell freely from the roof.
Um estrondo alto ecoou pela noite tranquila e iluminada pela lua. Apenas um pássaro empoleirado em um galho quebrado podia ser visto, e César Bonaparte, o homem que recebeu imenso amor do destino e dos deuses, estava fazendo uma careta no chão com uma folha na cabeça. Ele forçou o rosto e franziu a testa. Ah, minha coluna! Ei, irmã, você está bem? De repente, ele arregalou os olhos ao ver Adele tremendo em seus braços. Após a queda, César sorriu. Se você não quer que eu te toque de maneira semelhante, então não toque no meu peito novamente. Adele rapidamente se distanciou desse homem. César, sentindo-se desanimado, pensou consigo mesmo, quem vai comê-la, afinal? Adele franziu a testa e olhou para cima. Foi empurrado por uma garota vestindo a roupa de empregada da família Bonaparte. Ela disse que você me chamou, então eu a segui até o telhado. César perguntou novamente, eu liguei para você. Ele olhou para o andar superior, a silhueta da garota desaparecendo gradualmente. César avaliou silenciosamente, definitivamente. Ela é a empregada de Lucrécia. Jude rapidamente correu para o telhado para pegar o culpado, mas quando chegou lá, ela já havia fugido. Ele acenou com a mão. Ei César, o culpado correu muito rápido, não consegui pegá-la. César suspirou, claro, ela já escapou. Por que você subiu lá? O quê? Não consigo ouvir nada. Fale mais alto. César ignorou seu amigo e lembrou sutilmente Adele. Você está planejando me encontrar nesse estado? Adele rapidamente se cobriu e disse, porque meu chale voou. César teve que desistir dessa garota. Ele disse, um chale não é uma armadura, não confunda. Ela respondeu, porque era uma questão urgente. César sorriu, se eu precisasse de você para uma questão urgente, você correria para mim sem pensar assim. Olhando para a expressão de Adele naquele momento, César de repente não conseguia mais adivinhar o que ela estava pensando. Ele tirou o casaco e o colocou sobre ela. Enquanto segurava a testa, lamentando sua tolice, uma dor repentina surgiu. César rangeu os dentes e segurou as costas. Adele imediatamente percebeu que algo estava errado. Ela se abaixou e perguntou preocupada, você está bem? César franziu a testa e pensou consigo mesmo, olhe para você, agora você está realmente preocupada comigo? Ele sorriu, ela nem se importou com o fato de eu ter pisado no próprio pé dela. Ele sorriu maliciosamente e perguntou, se eu disser que estou com dor, você me tratará no meu quarto privado? Seus rostos estavam mais próximos do que nunca. Quando estavam prestes a se beijar, seu amigo Jude correu, gritando alto, César, senhorita, vocês estão bem? César olhou para ele irritado, fazendo Jude ver, mas não entender nada. César disse, vamos para o meu escritório. Nesse momento, um médico havia sido chamado para cuidar do ferimento de César. Felizmente, não era muito grave, mas ele foi aconselhado a evitar atividades extenuantes por enquanto. Além disso, o médico recomendou que ele parasse de fumar por um tempo. César só pode suspirar de arrependimento com essa sugestão, pois significava desistir de um de seus passatempos favoritos. Enquanto o médico dava instruções, Adele permaneceu ali de pé. Ela se sentia muito culpada por ter seguido a empregada apesar de suas suspeitas. De repente, Ebony rompeu pela porta e gritou, mestre. Ela explicou apressadamente, como a jovem senhora não estava em seu quarto, fui procurá-la. O que aconteceu? César se virou para responder, perfeito timing, agora explique tudo. Com isso, Ebony contou todo o incidente sem perder um único detalhe. Depois de um tempo, ela se curvou profundamente e pediu desculpas. Eu estava um pouco suspeita quando o mestre da casa pediu um relatório, mas foi por ordem da Signora Flávia. César ouviu e não pode deixar de simpatizar com ela. Nesse momento, seu assistente Gigi entrou e informou, como você instruiu, ordenei aos guardas que detivessem a Signora Flávia Loredan. Também ordenei a prisão de qualquer pessoa que tentasse fugir. César perguntou friamente, o navio galé está pronto? Gigi hesitou antes de responder, sim, está. Levaremos a Signora Flávia para aquele navio. César apagou seu charuto e sorriu astutamente. Agora, traga Lucrezia aqui. Imediatamente. Naquela noite, a lua ainda não havia se posto. Houve uma batida na porta de César. Mestre, sou eu, Gigi. Adele ficou extremamente surpresa. Batendo? Claramente, César me disse que ao entrar em seu quarto, não batesse. César respondeu calorosamente, você está aqui. Adele não podia acreditar, ele não parecia se importar.
Ela agora deduziu que a razão para não bater na porta dele era que servia como um sinal de aviso de perigo e exigindo preparação para a ação. Cesar olhou para ela e ordenou: Adele, venha aqui e sente-se ao meu lado. Ela se aproximou lentamente dele e sentou-se ao lado dele, a uma mão de distância. Pouco depois, a porta se abriu com um anúncio: Senhorita Lucrezia Della Valle chegou. Cesária lembrou: você deveria se sentar um pouco mais perto. Lucrezia entrou lentamente, seu rosto curado de alegria ao vê-lo. Cesária cumprimentou: que a deusa do mar te abençoe, filha da família Della Valle. Sinceramente, peço desculpas por encontrá-la neste estado. Lucrezia ficou atônita com a cena, seus olhos arregalados de choque. Cesare? Lucrezia olhou de lado para a pessoa ao lado dele, que era Adele, sendo abraçada por ele. Ela começou a emitir uma aura aterrorizante. Cesária convidou: não fique aí parada, por favor, sente-se. Lucrezia finalmente saiu do transe, seu rosto curando enquanto sorria novamente. Sim. Cesar sorriu com a gama de expressões dela. Seguindo-a estava uma empregada, mas Adele de repente congelou quando percebeu que era uma empregada diferente. Já trocou de empregadas? Cesar interrogou: ela é a empregada que sempre está ao seu lado? Lucrezia respondeu graciosamente: sim, o nome dela é Anes. Cesar perguntou deliberadamente novamente: não é mesmo? Lucrezia apressadamente encobriu: o que você quer dizer? Minha empregada sempre foi Anes, certo Anes? A empregada tremeu e respondeu: sim, minha senhora. Cesar deu uma olhada de lado e comentou sarcasticamente: de fato, Lady Lucrezia age muito rapidamente. Se não fosse pelo noivado, seríamos uma ótima equipe nos negócios. Lucrezia começou a suar frio. Obrigado. Obrigado, senhor. Cesar imediatamente zombou: sério? Você realmente quer me agradecer por isso? Lucrezia continuou a fingir inocência: sim. Adele achou Lucrezia totalmente repugnante, como se Lucrezia tivesse completamente esquecido sua intenção de matar Adele. Então, sua mente estava cheia apenas com a imagem de Cesar. Depois de um momento, Lucrezia falou: senhor, você está com dor? Cesar respondeu: oh, isso. Ele olhou para Adele. Ela parecia sentir que ele estava sinalizando algo e entrou no jogo: eu peguei uma sereia caindo do céu. Cesar abraçou Adele e deu um beijo em sua testa. Ele começou a falar com ternura: comparado a você estar ferido, é melhor que eu esteja. Adele respondeu: estou muito feliz. Mas também não quero que você se machuque. Lucrécia olhou para a doce cena entre os dois. Na sua cabeça, Lucrécia pensou imediatamente em despedaçar em 100 pedaços a rapariga acariciada por César. De repente, a voz de Cesar interrompeu os pensamentos de Lucrécia: Lady Della Valle. Lucrécia voltou à realidade e disse graciosamente: bem, acho que posso cuidar de. Cesária interrompeu: isso não é culpa sua, então você não precisa se preocupar. Além disso, minha irmã é aqui para cuidar de mim. Lucrezia tremeu e disse: deixar uma garota bonita cuidar de você? E em uma sala privada, acho que as pessoas vão entender mal. Cesar riu alto e respondeu provocativamente: ela é minha irmã, Lady Della Valle. Claro, acho que é um desperdício ela se casar com seu irmão. A sala de repente ficou assustadoramente silenciosa. Cesar continuou: vou deixar isso passar dessa vez, mas não vou fechar os olhos de novo. Se você fizer um truque tão sujo mais uma vez, nossas famílias vão realmente se voltar uma contra a outra. Enquanto isso, Dona Flávia estava trancada em um quarto, remexendo sem saber o que fazer. Ela tinha a certeza de que o plano de Lucrécia falhara e o seu nome fora exposto. De repente, a porta atrás dela se abriu, assustando-a. Um homem alto entrou lentamente, vestindo uma capa que cobria a cabeça. Seus cabelos castanhos e frios olhos azuis acentuavam seu comportamento bonito, mas gelado. Você é. Flávia gaguejou, incapaz de pronunciar uma frase coerente. O homem falou: Signora Flávia Lourdan, esta é uma ordem de Bonaparte. Por favor, siga-nos. Flávia foi levada para algum lugar de carruagem. Apesar de seus gritos, o jovem permaneceu em silêncio. Eu quero ver o Sr. Cesar. Eu posso explicar isso. O homem não pronunciou uma única palavra. Flávia começou a tremer e a temer: para onde diabos eles estão me levando? Ela tentou reunir todos os sons ao redor enquanto estava com os olhos vendados.
De repente, Flávia ouviu o bater de asas das gaivotas junto com o som das ondas quebrando na costa. Poderia ser o porto? A venda foi retirada e Flávia finalmente viu a luz. Na frente dela estava outro homem que falava zombeteiramente: "Estou esperando por você há muito tempo, Signora Flávia." Seu rosto ficou sombrio quando ela gritou: "Por favor, leve-me até Lord Cesar." Tudo isso é um mal-entendido. Deixe-me explicar. Fui ameaçado, não tive outra escolha. O homem sorriu. Ameaçado? Não foi a Signora quem revelou a identidade da senhora? Você esqueceu o juramento de omerta? Como retentor, você não violou a regra mais importante a seguir. O juramento omerta é um código de silêncio. Aqueles que fazem o juramento não podem revelar nada do que viram ou ouviram ao mundo exterior. Representa o compromisso de cada nobre. Qualquer pessoa que quebrar este juramento será devidamente punida. Flávia gritou: "Não, não é desse jeito. Eu só dei uma dica." Gigi fez uma expressão preocupada. "Então acho que a Signora deu uma dica muito clara." Ele se virou e a ignorou. "Bem, isso não é da minha conta. Vamos prosseguir para a próxima etapa." Gigi estendeu a mão para apresentar: "Este navio é uma galera construída em 840. As provisões a bordo incluem farinha, bolacha dura, sal, açúcar, biscoitos e alguns outros itens. As necessidades diárias incluem sabonete e velas. Com esses suprimentos, você pode chegar até Surek por conta própria." Os olhos de Flávia se arregalaram. Surek? Não é esse o lugar mais distante de Centenar? Atravessando o mar em um navio tão antigo, mesmo uma pequena onda poderia virar tanto o navio quanto a mim. O arco nem sequer tem uma figura de proa da deusa, então como pode receber bênçãos? Isso não é diferente de me mandar para a morte. Gigi acrescentou: "Se você voltar aqui em segurança, Lord Cesar irá perdoá-lo. Afinal, é a vontade da deusa do mar." "Tudo bem, Sir Egir, expliquei tudo, então prossiga." Flávia foi arrastada, só conseguindo gritar em desespero: "Por favor, me dê uma chance, apenas uma chance. Deixe-me conhecê-lo apenas uma vez." Gigi sorriu e acenou: "Tenha uma boa viagem. Tenha cuidado com a orientação da deusa do mar." "Não, não, é para você. É para a família Bonaparte." O velho navio partiu ao amanhecer. Enquanto isso, Adele estava sendo ajudada no banho por uma empregada. Ela perguntou em voz baixa: "Eles encontraram a empregada que me empurrou do telhado?" Ebony mostrou uma expressão triste. "Ela foi encontrada em uma vala de drenagem próxima. Foi difícil identificá-la com o rosto cortado várias vezes, mas o cabelo dela correspondia à sua descrição. Suas roupas foram arrancadas, provavelmente para destruir evidências, e ela tinha um grande ferimento no mesmo local onde o jovem mestre foi ferido." Ao ouvir isso, Adele adivinhou que Lucrécia se vingara da empregada por ter ferido César. Adele perguntou sobre a punição para Lucrécia, mas foi informado de que Lord Cesar não poderia fazer nada por falta de provas concretas para acusá-la. A imposição de uma penalidade financeira causaria protestos públicos, uma vez que Lucrécia era muito popular e amada tanto pela classe alta como pelos plebeus. "Você deve estar muito perturbada e chateada, minha senhora." Adele respondeu: "Não, eu entendo." Vendo isso, Ebony mudou de assunto e compartilhou algumas boas notícias. "A partir de hoje, não haverá aulas por um tempo. Esta é uma ordem do jovem mestre depois de revisar tudo o que você aprendeu. Tempo, você pode se concentrar em recuperar as pernas." Adele perguntou: "E Lady Flávia?" Ebony apenas mostrou uma expressão triste sem dizer uma palavra. Uma bolha de sabão estourou de repente e desapareceu. Parecia simbolizar o destino da Signora Flávia. Ebony mencionou que o jovem mestre estava procurando um novo professor para Adele e que o cronograma foi adiado devido ao trabalho ocupado. As aulas seriam retomadas assim que a delegação orquenina partisse. Observando as expressões e a atitude da empregada, Adele rapidamente percebeu que Lady Flávia havia sido tratada. "A propósito, quando você gostaria de trocar de roupa para sair?" Adele ficou perplexa. "Sair?" Ebony também ficou surpresa. "Não é você quem é responsável por cuidar do ferimento do jovem mestre?" Os olhos de Adele se arregalaram. "Eu? Para o Lord Cesar?" Nesse momento, Cesar estava sorrindo, revelando suas covinhas. "Você chegou, minha irmãzinha." Adele deu um passo em direção ao homem e colocou o kit médico na mesa. "Então, o ferimento?"
Antes que ela pudesse terminar sua frase, Adele ficou completamente surpresa quando o homem de repente tirou a camisa, revelando parte de seu corpo. Um ombro largo com uma cintura fina e curvas atraentes. Havia algumas cicatrizes em seus bíceps, indicando que ele havia encontrado situações perigosas antes. Acima da cintura, perto do cós das calças, havia uma grande pinta no lado esquerdo de sua coluna. César se virou e falou astutamente: "Você tem-me encarado por um bom tempo." Adele saiu de seu transe e corou, repreendendo-se silenciosamente: "Estou louca?" Ela tentou explicar isso. César a interrompeu com uma risada: "Não fique muito animada quando vir coisas bonitas." Adele exclamou: "Eu não estou." Mas César não se importou, ele se virou tranquilamente e deitou de bruços na cama para que Adele cuidasse de seu ferimento. Adele não conseguiu explicar nada, então ela apenas se virou para pegar o kit médico. "Por que você me pediu para tratá-lo se eu não sou médica?" César respondeu casualmente: "Porque Giotto é muito barulhento, e a Bonnie está sempre mal-humorada. Além disso, eu me machuquei por sua causa, então você tem que se responsabilizar por isso." Adele não conseguiu argumentar. Ela se virou e disse: "Primeiro, vou cortar as bandagens para você." Adele cuidadosamente removeu cada bandagem. A sala agora estava preenchida apenas com o som das tesouras cortando. César continuou deitado, aproveitando a atenção. Depois que todas as bandagens foram removidas, Adele enxugou o suor do rosto. "Por que me sinto tão ansiosa? Parece que estou na mesma sala com um monstro." Ela pegou uma caixa e disse: "Vou aplicar o remédio para você." Mas o ferimento era maior do que ela pensava. Ele se estendia de suas costas até a frente. César podia sentir todas as suas ações. Adele aplicou o remédio e então disse: "Irmão, não consigo alcançar o ferimento na frente, então por favor vire um pouco." César respondeu indiferente: "Eu não quero." Adele implorou: "Só um pouquinho." Mas ele ainda se recusou. "Posso sentar na sua cama por um momento?" César fez uma pausa: "Você não precisa pedir minha permissão para coisas assim." Adele corou levemente: "Oh, obrigada, então por favor, com licença." Adele tentou se inclinar para alcançar o ferimento. Mas seus seios grandes e seu cabelo longo, como algas marinhas, o fizeram sentir cócegas involuntariamente. "Pare de me provocar." Todo o kit médico caiu no chão, e Adele foi imobilizada por ele, soltando um suave "Ah." Ela abriu os olhos levemente, e a figura de César imediatamente entrou em foco. César pensou consigo mesmo: desde que ela caiu do telhado, ninguém perguntou se ela estava bem. Apesar de ser ignorada por todos, ela não se sente injustiçada. Em vez disso, ela me olha com uma expressão preocupada. Como ela pode ser tão tola? Sem mim, ela já estaria morta. Agora ela está preocupada comigo? Ela deve ter outro motivo para vir até mim nesse estado. Ela está apenas fingindo se preocupar mais comigo do que com ela mesma, querendo que eu a proteja com aqueles ombros trêmulos. Agora eu entendo tudo. Nenhuma garota se preocuparia com um cara que pisou em seus pés feridos assim. Adele chamou suavemente: "Irmão." César corrigiu: "Me chame de César, não quero que você me chame assim quando estamos na mesma cama." Adele exclamou em choque: "Irmão, por que você está agindo assim?" César riu: "Quero que você pare com esses atos fofos, Adelaide. Eu sou um homem e você é uma mulher. Tenho observado você por um longo tempo. Você é muito fofa, e sua tolice é igualmente adorável. Vou-te dar o amor que você quer, então pare de fingir ser ingênua." Incontáveis mulheres apareceram na vida de César, tantas que é inimaginável. Portanto, uma irmã de mentira como ela não precisa necessariamente estar entre elas. Mas no final, isso aconteceu. César sorriu: "Parece que escolhi uma excelente atriz, não é? Você é realmente boa em atuar, irmã." César pensou que essa garota estava apenas fingindo ser inútil, pois seu objetivo principal era seduzir o filho da família Bonaparte e arrastá-lo para uma vida miserável. César falou: "Vou fazer o que você deseja. Então abra a boca." Quando seus lábios estavam prestes a se tocar, César de repente acordou, pensando: "Espere, se eu for mais longe com essa irmã, o que acontecerá com o contrato com a família de Laval?" César franziu a testa e olhou para o peito arfante de Adele. Ele hesitou por um momento antes de conseguir se controlar. César disse a si mesmo: "Bem, posso afrouxar o cinto na próxima vez. Vou compensá-la se ela se sentir tratada injustamente."
Essa garota é incrivelmente bonita, um desperdício. Se eu apenas provar uma vez e depois acabar com tudo. Swish. O som interrompeu os pensamentos de Cesar. Um par de tesouras afiadas foi pressionado contra o pescoço de Cesar, deixando-o atônito, como ela ousa. Olhando para os olhos afiados de Adele, parecia que ela queria matar esse homem imediatamente. Cesar de repente ficou eufórico. Que mulher absolutamente insana! Cesar exclamou, porque você está segurando algo tão perigoso, planejando cortar minha garganta? Adele respondeu, sim, se eu tiver que fazer. Cesar olhou fixamente, você tem certeza de que está confiante o suficiente para fazer isso? Ela respondeu sem hesitação, você esqueceu que eu venho de Kimura? As duas pontas afiadas da tesoura se separaram e cavaram mais fundo em seu pescoço. Cesar ainda mantinha um rosto sorridente, mas sabia que essa garota estava extremamente séria em fazer um movimento. Ele sorriu astutamente e rapidamente subjugou o braço da garota que segurava a arma em seu pescoço. Adele só podia tremer e resistir, você é muito fácil de controlar. Tão estúpido. Adele amaldiçoou o canalha com raiva. Cesar não ficou com raiva quando foi amaldiçoado, mas ficou ainda mais excitado quando ela ficou tão brava, e ela não parecia estar fingindo. Ele de repente olhou ao redor e percebeu que nunca tinha feito isso com nenhuma mulher antes. Cesar soltou a mão dela e perguntou tranquilamente, então, a senhorita Adelaide me odeia? Adele hesitou por um momento e depois franziu a testa, eu não te odeio. Essa resposta fez Cesar pausar, mas Adele mostrou um rosto determinado, no entanto, isso não significa que eu queira fazer essa coisa suja com você. Cesar ficou surpreso e riu alto. Ela deveria ter dito que me odiava. Rir demais fez sua dor aumentar novamente. Cesar pediu a ela para aplicar o remédio novamente para que ele pudesse sair logo. Ele se sentou ereto na cama e olhou astutamente para Adele, o que devo fazer com essa garota? Agora eu realmente não quero entregá-la à família della Valle. Na reunião do parlamento, 8 pessoas estavam sentadas ao redor de uma mesa redonda. Todos elogiaram a família Bonaparte por receber calorosamente a delegação orquenina. Mas ouvi dizer que você convidou a senhorita Lucrezia para seu escritório no final do baile. Podemos ouvir algumas boas notícias? Cesar respondeu tranquilamente, não há nada de especial nisso, eu só tinha algumas coisas para discutir com a senhora. Um homem curioso perguntou, o que poderia ser? Cesar sorriu, é sobre minha irmã. Minha irmã nasceu de meus pais depois que eles deixaram a família, e agora eles a enviaram de volta para casa. Todos ficaram extremamente surpresos, o que você quer dizer? Uma irmã? Cesar respondeu, entendo que todos têm muitas perguntas, mas não vai demorar muito para que minha irmã faça sua estreia perante a nobreza no baile de debutantes em alguns meses. Então, acho que ela poderá conhecer o filho da família della Valle. Os outros membros do escritório ficaram todos surpresos. Cesar virou-se para olhar para um homem mais velho. Estou preparando tudo para casar Adele com a família della Valle. Não posso continuar escondendo minha jovem e vibrante irmã para mim mesmo para sempre. Um homem de meia idade sentado ao lado de Cesar, chamado Luca della Valle, olhou para ele com uma expressão muito complexa. Cesar continuou a brincar, isso não é uma coisa boa para sua família. Porque a senhorita Lucrezia não terá que se casar com o playboy da família Bonaparte. Outro dia chegou, enquanto um par de pássaros cantava alegremente na mansão Bonaparte, um grito penetrante de repente os fez voar. Oh minha senhora! Gigi correu com um rosto muito radiante. Logo de manhã, esse cara já estava cheio de energia e cumprimentou, Adele, você está muito bonita hoje. Você nunca deixa de me cativar toda vez que venho te vereador. Até as sereias do mar ficariam com inveja quando te vissem. Ai! Cesar, depois de bater na cabeça de Gigi, deixando um caroço vermelho, cumprimentou calorosamente, que a deusa te abençoe. Vendo isso, Adele também se curvou em resposta. Cesar de repente se lembrou, esta foi a primeira vez que ele viu Adele novamente após o incidente em seu quarto. Adele estava esperando por ele desde mais cedo, franzindo a testa de desconforto porque sabia que ele estava olhando para ela. Cesar sorriu, eu te chamei aqui porque há algo mais a fazer. Não fique tão irritada. Adele parou ligeiramente, seu comportamento causando tanto Gigi quanto a empregada e a Bonnie a se sentirem perplexos. Cesar ordenou, entre. Senhora Egir Corer. A partir de hoje, ele será seu guarda-costas. Adele pensou consigo mesma, Corer?
Seu sobrenome é Corer, poderia ser. Vendo sua expressão duvidosa, Cesar acrescentou, Aegir é o irmão mais novo de Ebony. Adele ainda achou muito estranho, dizem que ele é o irmão mais novo dela, mas ele não parece muito jovem comparado a ela. De repente, Adele voltou à realidade, quase esquecendo de cumprimentar Aegir adequadamente. Gigi atrás dela elogiou, ela é realmente perspicaz. Cesar sarcasticamente comentou, se ela não fosse perspicaz, não teria descoberto que a empregada não pertence à família Bonaparte. Gigi exclamou, ela está nesta mansão há menos de um mês. De repente, o jovem olhou para o relógio e exclamou, é hora de ir. Cesar lamentou, o tempo voa tão rápido. Isso é tudo por hoje. Ele de repente forçou um sorriso e murmurou para si mesmo que ela seja minha irmã, não posso mantê-la ao meu lado para sempre. Ouvindo isso, Adele parou, olhando inquieta para o homem que acabara de proferir uma declaração tão significativa. As outras 3 pessoas não entenderam o que estava acontecendo. Enquanto andava pelo saguão, Adele silenciosamente amaldiçoou aquele homem, aquele louco, canalha depravado está sempre tão cheio de si. No começo, ele parecia encantador e excitante, mas depois ele mudou completamente sua atitude. Pela primeira vez, notei a pinta sob seu olho tão claramente. Parecia tão sedutora que eu não conseguia pensar em mais nada. De repente, Adele se virou para se culpar, o que estou pensando? Certo, ele é apenas um canalha mulherengo e um patife. Mas por que me sinto excitada pensando nele em vez de dizer a mim mesma que não gosto dele? De repente, o mordomo se aproximou. Ebony, a empregada, desceu apressada para perguntar, Sr. Ernest, o que o traz aqui? O homem parecia hesitante. Os dois sussurraram algo, e o rosto de Ebony parecia horrorizado, diga a eles que precisamos de tempo para arrumar nossa vestimenta. O mordomo respeitosamente obedeceu. Ebony imediatamente voltou para Adele. Senhorita, a dona da casa chegou e quer conhecê-la. Você deve ir para a sala das estrelas imediatamente. O que a chefe da família Bonaparte quer com Adele? Que incidentes ela terá que enfrentar? Por favor, curta e se inscreva no canal para descobrir no próximo episódio.